Olá, o nosso projeto é sobre o doce de leite com substituição parcial de leite por concentrado proteico. O nosso grupo é formado por mim, Carolina, e a Gislane e a Jaqueline. Bom, o doce de leite é um dos lácteos mais consumidos no país. Ele possui um número menor de calorias, tem um preço acessível para o consumidor, ele é versátil, fácil de ser encontrado, além de poder ser consumido de diversas formas, como com frutas, com geleias, com chocolates, dentre outras opções. O leite, ele também é um dos lácteos mais consumidos no país. Ele é fonte de cálcio, essencial para a saúde dos ossos e dos dentes. Ele auxilia na prevenção de osteoporose, tem vitamina A, C e D, é uma fonte de sais minerais e de proteínas. O concentrado proteico, ele é extraído do soro do leite, auxilia no ganho da massa muscular, facilita a absorção de aminoácidos, evita o catabolismo, tem uma boa digestibilidade. O objetivo do nosso projeto está ligado a elaborar um doce com uma boa quantidade de proteínas, para ajudar as pessoas que possuem dificuldade de ganhar massa magra. O nosso objetivo está mais voltado para as pessoas que praticam esportes e que procuram opções no mercado de doces e que não vai atrapalhar no seu treino nem na sua alimentação. Agora eu vou falar dos materiais e métodos. Como materiais, utilizamos hipercalórico, açúcar, bicarbonato, água, leite. Utilizamos também balança analítica e alguns utensílios. O primeiro passo para o procedimento de aquisição deste produto é pesar todos os ingredientes sólidos em balança analítica. O próximo passo é medir o volume da água e do leite. A água equivalia a 200 ml e o leite a 800 ml. Depois, o leite foi adicionado a uma panela que já estava em aquecimento em fogo alto. Simultaneamente, um integrante do grupo diluía o hipercalórico em 200 ml de água até ficar numa consistência homogênea. O próximo passo foi a adição do hipercalórico junto com o leite. Em seguida, adicionamos o bicarbonato para neutralizar a acidez do leite e mais tarde adicionamos 230 gramas de açúcar. Esse processo de cocção do leite durou cerca de 1 hora, essa concentração, né? E a gente não determinou o grau Brix, porque a gente não tinha refratômetro disponível no laboratório do campus Barbacena no dia. O resfriamento ocorreu quando o doce estava a cerca de temperatura de 60 a 65 graus. Os próximos passos seriam invase e armazenagem, caso o produto fosse comercializado. Como que a gente fez a determinação da quantidade desses ingredientes? A gente tem algumas referências no setor de laticínios sobre a acidez ou porcentagem de ácido lático. A gente sabe que 1 grau Dornick equivale a 0,1 grama de ácido lático. Sabemos também que 84 gramas de bicarbonato neutraliza 90 gramas de ácido lático. E sabemos também que aí o bicarbonato tem uma pureza de 80%. Logo, sabemos que a gente pegou uma média desse leite que tinha no Instituto Federal, porque a gente não mediu, como eu já disse, o grau Dornick. A gente pegou uma média aí de 18 graus Dornick. Então, 18 graus Dornick reduzimos para 13 graus Dornick, deu 5 graus Dornick. Então, multiplicamos por 0,1, deu 0,5 gramas de ácido lático a ser neutralizado por litro. O próximo passo aí foi fazer uma regra de 3, né? Sabemos que 84 gramas de bicarbonato neutraliza 90 gramas de ácido lático. Então, quantos gramas de bicarbonato a gente vai utilizar para estar neutralizando 0,5 gramas de ácido lático? Resolvemos os cálculos e chegamos num valor de 0,47 gramas de bicarbonato. Só que esse 0,47 gramas de bicarbonato, ele tinha apenas 80% de pureza. Então, a gente precisava calcular para 100%. Fizemos novamente uma regra de 3 e chegamos no valor de
0,58 gramas. Então, era isso que a gente deveria ter utilizado na nossa formulação. Entretanto, a gente seguiu uma formulação que já era mais convencional e que já tinha sido utilizada em outros processos, com o leite, de 78,8% de leite, 18,2% de açúcar e 0,60% de bicarbonato. A gente seguiu essa formulação. Então, 78,8% equivaleu ao leite aí, né, e 18,2% a açúcar. No rótulo, a gente tinha que, na verdade, a gente tinha que diluir 150 gramas de hipercalórico em 300 ml de água. Só que na nossa formulação só tinha 200 ml de água. Então, o que a gente fez? A gente fez uma regra de 3 e para 200 ml de água encontramos o valor de 200 gramas de hipercalórico. Então, foi assim que a gente achou hipercalórico. A açúcar, a gente fez uma regra de 3 também. Se 78,8% está para 1.000 ml, 18,2% está para quanto de gramas, né? E achamos um valor equivalente a 230 gramas de açúcar. O próximo passo foi determinar o bicarbonato, né? Que ficou equivalendo a 0,60% da nossa formulação. Então, 79,8% está para 1.000 ml, aqui assim como 0,60% está para X. E achamos o valor de 7,6 gramas de bicarbonato. Então, aí deu uma diferença um pouco substancial do que a gente deveria ter colocado no nosso produto. Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouco das características sensoriais do produto. A coloração, primeiro. É importante salientar de início que a gente fez a adição do bicarbonato de sódio com o intuito de realizar a correção da acidez do leite, evitando assim com que ele coagule e o doce apresente uma textura arenosa. Agora eu vou explicar um pouquinho isso que eu disse. No leite, a gente tem a presença da proteína caseína, que ela se adapta melhor em ambientes que tenham um pH neutro e uma temperatura em torno da temperatura ambiente. Quando a gente altera essas variáveis, a gente vai estar propiciando um substrato ótimo para o crescimento de bactérias. Essas bactérias vão realizar a fermentação e fazer a produção de ácido lático, que é responsável por fazer com que o pH baixe e ele fique ácido, o leite. Então, ele vai coagular. A intenção de adicionar o alcalino redutor é justamente essa. Ele vai atuar neutralizando o ácido lático, que vai estar mais presente devido à concentração do calor e à evaporação da água. Bom, o bicarbonato, ele interferiu também na reação de Maillard, porque ele acelerou a reação de Maillard. Uma vez que quando a gente tem o pH alcalino, a gente vai ter uma maior disponibilidade de aminoácidos que vão se ligar aos carboidratos, produzindo hidroximetilfurfural e gliceraldeídos, que são responsáveis pela tonalização escura do doce. Então, para fazer esse fechamento da coloração, é importante a gente analisar que a grande quantidade de proteínas advindas da adição do hipercalórico e também pela quantidade de carboidratos que ele tem. Por que carboidratos? Porque a base do nosso hipercalórico, ela é o que? A maltodextrina. E a maltodextrina nada mais é do que um carboidrato que é obtido através da hidrólise do amido. Então, a gente vai ter uma maior atuação da reação de Maillard, uma vez que a gente vai ter uma grande quantidade de açúcares e lactose que sofreram a caramelização. Se a gente somar isso com o uso excessivo do alcalino redutor mais alta temperatura, concluímos que eles foram os fatores principais que interferiram na coloração. Bom, com relação à textura, a gente percebeu que o doce ele apresentou uma consistência líquida, porque ocorreu a concentração ineficiente do doce. Porque quando a gente estava fazendo o pré-teste, a gente usou uma panela maior, um menor espaço de tempo e uma alta temperatura. Então, as reações necessárias para atingir a viscosidade ideal do doce não foram realizadas. Acreditamos também que a adição do hipercalórico pode ter contribuído nesse aspecto, uma vez que durante todo o processo teve a grande formação de extensões gasosas. Então, iremos fazer mais pesquisas a respeito para que a gente chegue a uma resposta mais concisa sobre isso. Em relação ao sabor,
ele ficou com gosto muito acentuado de bicarbonato de sódio, uma vez que houve a não evaporação deste durante o processo de cocção. Como eu já disse, a concentração foi ineficiente devido ao tempo curto que a gente teve. E, entretanto, percebemos que ele não ficou um doce muito açucarado, porque a baunilha ela conseguiu mascarar um pouco essa doçura. Só que aí a gente teve um outro problema, que foi o quê? A descaracterização do doce de leite, daquele gostinho típico do doce de leite, porque a baunilha ela ficou muito acentuada também. Então, concluindo, percebemos que novos pré-testes devem ser realizados para que a gente atinja uma formulação e um processo que atenda às exigências do consumidor. Como que a gente vai fazer isso? A gente pretende fazer a padronização de todo o processo produtivo. Em Deus da pesagem dos ingredientes, da hora de colocar eles, da temperatura, dos utensílios. Então, a gente também pretende fazer a padronização, né, a determinação do grau Brix, uma vez que ele vai interferir diretamente no sabor e na coloração. E como a gente tem como referência o tom caramelo para tonalidade, a gente vai priorizar bastante esse aspecto. Pretendemos também fazer a adição de amido, para que ele dê mais viscosidade, uma textura mais pastosa ao doce. E caso essas alterações não sejam suficientes, iremos propor também novas formulações, ou alterando a quantidade de açúcar ou a quantidade de hipercalórico, para que não tenha uma ocorrência tão forte da reação de Maillard. Portanto, futuras pesquisas devem ser realizadas no âmbito para que a gente alcance um aspecto ideal que atenda às exigências do consumidor. Obrigada pela atenção.